Oi. Oi? Tá. Hoje é o nosso segundo dia do evento de carnaval do Centro Espírita Galileia. Tá? O evento vai até terça-feira, começando às 18 horas. E como temos que mudar de sala, leva mais ou menos 1h30, tá? E quando a nossa irmã terminar de falar, podem fazer perguntas ou fazer algum comentário, tá bom? E hoje a nossa irmã, Ana Lúcia, ela vai falar sobre... Só um minutinho aqui. Regras de saúde. Nossa irmã Ana Lúcia vai falar da quarta regra. É do livro Temas de Saúde, mensagem do livro Aulas da Vida, do espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que fala a quarta regra. Ocupe o seu tempo disponível com um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Então, esse é o tema que a nossa irmã vai falar. E eu vou fazer... Eu vou começar com o livro de página, que o título é Recados do Meu Coração, pelo espírito Bezerra de Menezes, psicografia de José Carlos de Lucas. E o título da página é Saúde e Obsessão. Aí, vamos à página. Dando prosseguimento às nossas palavras sobre importância do pensamento reto, lembramos aos nossos irmãos de experiência carnal que, não raro, muitas enfermidades podem se originar da atuação mental de espíritos doentes que se fixaram em nossa faixa vibratória, assemelhada e que emite irradiações enfermiças, capazes de afetarem o cosmo orgânico, debilitando-o. Isso não nos leva... Só um minuto. Isso não nos leva a pensar, porém, sobre a inutilidade do tratamento médico nesses casos, porque o profissional da medicina na Terra jamais poderá ser desconsiderado em qualquer enfermidade, seja qual for a causa desta, mas será justo também raciocinar que sem a renovação comportamental do enfermo nas bases da terapia do Evangelho e sem o amparo espiritual que se presta nos grupos mediúnicos cristãos, dificilmente o paciente logrará a cura para as moléstias do fundo espiritual. Agora vamos à nossa prece. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em teu santo nome, para o nosso segundo dia do evento do Carnaval no Centro Espírita Galileia. Pedimos, Senhor, por todos nós aqui presentes, que vamos participar, pedimos por nossa irmã que fará o estudo, Senhor, e pedimos permissão para dar início ao nosso estudo, que tudo possa transcorrer na tua santa paz. Obrigada, Jesus, graças a Deus. Então, boa noite, irmã Ana, pode iniciar, por favor. Boa noite, pessoal. Lívia vai botar... nós vamos falar sobre regras de saúde pelo espírito André Luiz. Pode virar, Lívia. Eu vou pedir... Ocupa seu tempo disponível com trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso indispensável ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Então, para organizar esse estudo, a minha base foram alguns livros como No Mundo Maior, Pensamento e Vida, Horizontes da Mente, de Miramês, Nas Fronteiras da Loucura, com o nosso, e deixo como também que vocês possam depois pesquisar, ouvir,
a palestra de Arthur Valadares, Casa Mental. Nessa palestra, ele começa nos lembrando a fala de Emmanuel, que eu achei muito interessante, que é do livro Pensamento e Vida, tua mente, tua casa. Então, o Emmanuel ele vai dar um destaque muito grande à questão de nós estarmos mais atentos ao que vai na nossa mente, e ele fala que o nosso pensamento cria. E o Arthur ele botou no início da palestra dele, o que eu achei muito interessante, resolvi destacar, que ele fala assim, é preciso conhecer nossa casa mental para que possamos construir esse reino de paz e alegria que o Mestre denominou o reino de Deus. E fazer Jesus não mais um visitante, sim um morador. Então, o objetivo nosso tem que ser essa última frase, né, que eu colhi aí da palestra de Arthur, que eu achei muito interessante, que nós tenhamos sempre atentos, estarmos atentos, de fazer em nosso pensamento Jesus um verdadeiro morador da nossa casa mental. Pode passar, Lívia. Então, e lembrarmos sempre que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. O nosso pensamento ele tem que estar sempre harmonizado, né, com Deus, né? Pode passar, Lívia, por favor. E nós vamos lembrar da Gênese, onde nós vamos ter logo no início, né, mostrando o pensamento de Deus, né? Quando Deus fala, disse, haja isso, os espíritos superiores, né, materializam o pensamento de Deus. E tudo que existe veio de um pensamento. Então, tudo que se materializa, primeiro, vem do pensamento. Todas as coisas pensadas, desde a criação do planeta, a criação de todos os seres, foi pensado assim por Deus, e os espíritos que trabalharam na seara do Cristo, em nome de Deus, materializa toda a vida. Pode passar, Lívia. A casa denuncia a condição do morador. Nós temos que lembrar sempre que, como diz o Emmanuel, né, a nossa mente é a tua casa, e nós precisamos muito estarmos atentos a limpar, né, a nossa casa, a fazer com que a nossa casa esteja mais harmonizada, como foi falado no início, né? Esse reino de Deus, ele precisa estar dentro de nós precisamos nos esforçar para que possamos ter ele dentro de nós, na parte do nosso pensamento, porque, como Paulo fala em Colossenses, capítulo 3, versículo 2, no livro Pão Nosso, guardemos saúde mental, e ele fala, né, ele fala essa frase, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O pensamento é energia irradiante, extraemo-lo na terra e aprender-nos-emos e prender-nos-emos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto e conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo, dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. É uma explicação no livro Pão Nosso, de Emmanuel, em cima desse versículo aí de Paulo, de Colossenses, e nos chamando a atenção a necessidade de nós estarmos sempre com um pensamento elevado, né?
ligados às coisas superiores. Se nós nos atentarmos a ficar só nas coisas materiais, só preocupados com a parte material, nós ficaremos presos ao chão, como diz Emmanuel. Mas, a partir do momento que eu elevo o meu pensamento, eu sublimo, eu consigo estar em contato com a espiritualidade superior e, dessa forma, estaremos projetando harmonia, estaremos projetando em torno de nós e sintonizando com essa espiritualidade que trabalha em nome do Cristo, né? E nos trazendo, então, o equilíbrio. E, continuando, pode passar, Lívia, nós vamos ver também, eu peguei o livro No Mundo Maior, eu achei muito interessante que o André Luiz nos traz um pouquinho dos ensinamentos de Calderado, né? O livro No Mundo Maior, ele fala sobre um processo obsessivo de Pedro e Camilo, e Calderado, para explicar o nosso cérebro, o nosso plano mental, ele explica como é dividido o cérebro, como se organiza essa casa mental em nós, nesse processo que muitas vezes vão se dar em processos obsessivos. E ele faz uma divisão, mas nós temos que pensar que quando ele explica o cérebro dividido, isso não quer dizer que o cérebro seja a sede do pensamento. Nós sabemos que o cérebro é apenas um instrumento utilizado pela mente para atuar na matéria. Então, o Calderado explica essas divisões do cérebro para ficar mais fácil entendermos como podemos alcançar e quais são as partes do cérebro que fazem com que nós possamos alcançar essa sublimidade, né, com a psicosfera superior, a espiritualidade superior. Por isso que ele fala que o cérebro, ele apenas é um instrumento físico que liga a mente espiritual ao corpo físico e que ela traz essa divisão e essa divisão são como se fossem pontos de tomadas do espírito. Aí eu vou pedir permissão a vocês para ler a explicação que Calderado faz sobre essas 3 regiões. Ele fala que que as divisões elas se dividem em 3 andares. Nós temos o porão, que é essa parte inferior, né, onde a individualidade, onde está a individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Esse porão constitui dos hábitos, né? Nós vamos ver, são os hábitos que nós já trazemos de muitas vidas que estão aí nesse porão. No andar do córtex, no segundo andar, que ele chama de térreo, aí na região do córtex motor, é uma região intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que serve nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Ou seja, é aí que nós vamos ter novas virtudes aí, né, sendo construídas, desenvolvidas, e elas vão estar nesse momento, nessa região. E nós temos a parte superior, o andar superior, que são, nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo,
divina evolução. Aí o André fala assim, ó, no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede de atividades subconscientes, figuremo-lo como porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Na região do córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos, temos cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo no nosso modo de ser. Nos planos dos lobos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublime que conquistaremos gradualmente no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre do nosso organismo divino em evolução. Isso não quer dizer que nós vamos focar só em uma parte dos andares, ou no porão. Quer dizer que ele fala o seguinte, que essas regiões elas têm que estar fluindo, tá? Elas têm que estar... nós temos que trabalhar com as regiões do plano superior, no plano do térreo do porão, sendo que o ideal é nós estarmos sempre indo além, alimentando a parte superior. Aí nós vamos mais à frente. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas em que, porém se divide em 3 regiões distintas. Tememo-lo como se foram castelos de 3 andares. No primeiro situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. No segundo, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. No terceiro, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, no outro residem o esforço e a vontade, e no último demora o ideal e a meta superior a ser alcançado. Distribuímos, deste modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós o passado, o presente e o futuro. Aí, o Calderaro ainda vai mais além. Eu vou lendo, depois a gente vai discutindo. Diante de fenômenos como este, é incompreensível que a quebra da harmonia cerebral, em consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico, os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em suas estruturas e atividades normais, qual acontece a um violino incapacitado para a execução perfeita de um trecho melódico, por trazer 1 ou 2 cordas desafinadas. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos que trabalhar e alimentar tanto o térreo como o andar superior, deixando fluir pelas 3 regiões. Então, quando você está com um processo de subjugação, de obsessão, nós vamos focalizar o porão, os hábitos e automatismo. E ele vai falando mais um pouquinho dessas divisões, ele fala assim, não devemos nem podemos ignorar as leis que regem os domínios da forma. Daí a impossibilidade de querermos psicologia equilibrada sem fisiologia harmoniosa. Na esfera da ciência humana, isto é, caso pacífico. Referir-nos-emos tão só às manifestações espirituais em sua essência. Indaga-se a sua mente desencarnada pode adoecer. Que perguntas? Cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Que o ódio não constitua morbo terrível?
Supões, porventura, não haja vermes mentais de tristeza, de inconformação? Embora tenhamos felicidade de agir num corpo mais sutil e mais leve, graças à natureza de nossos pensamentos e aspirações, já distantes das zonas grosseiras da vida que deixamos, não possuímos ainda o cérebro dos anjos. Constitui-nos incessante trabalho e conservação da nossa forma atual o caminho de conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos. Cumpre-nos purificar sempre, selecionar pendores e joeirar concepções de molde a não interromper a marcha. Ele vai explicando que é necessário que nós trabalhemos em alimentarmos a parte superior para que flua em todo o nosso ser ideias que vão estar saneando e limpando essa nossa casa mental. Por isso que nós devemos nos atentarmos àquilo que nós escutamos, àquilo que nós falamos, atentarmos do que nos alimentamos mentalmente, o que estamos emitindo para o outro. Pode passar, Lívia, fazer um favor. E, junto com essas explicações, o Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala de algumas ações das quais nós temos em mãos para poder fazer com que haja uma limpeza nessa nossa casa mental, que é a utilização da oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para verdades eternas, a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Então, a importância da oração para disciplinar o nosso pensamento. Essa parte está nessa disciplina do pensamento, lá em Leon Denis. Como que é necessário nós estarmos sempre utilizando de uma das formas de você limpar. Nós limpamos a casa utilizando a vassoura, né? Utilizando o pano de chão, tirando a poeira. A oração, ela vem com essa forma de sanearmos, né? De estarmos limpando. E ele vai além. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros se leão igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. É necessário que nós fiscalizemos o que pensamos o tempo todo, porque nós não temos ainda um grau evolutivo, nós não temos um grau moral de estarmos sempre naquela zona, não andar superior, como nos falou Calderado no livro No Mundo Maior. Nós não estamos sempre ligados naquela área com pensamentos sublimes. Nós somos bombardeados o tempo todo por encarnados e desencarnados, bombardeados de pensamentos. E o Leon Denis, ele fala que é necessário essa fiscalização. É necessário que nós começamos a perceber o que devemos pensar, né? O que pensar e o que chega até nós. Nós sabemos as leis de Deus estão dentro de nós, mas já sabemos também dessas leis que nós devemos ter sempre o perdão, sermos indulgentes, a caridade, né? Como virtudes maiores, como a necessidade de estarmos desenvolvendo essas virtudes. Então,
ao chegar a esses pensamentos que não estão vibrando nessa linha do homem de bem, até falado no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, é necessário que nós fiscalizamos. Por que eu estou pensando isso? Aqui. E o que nós podemos fazer para tirar esses pensamentos, para que não soframos influenciações? O primeiro recurso é a oração. O primeiro recurso que nós devemos ter. Mas o Calderado, ele, quando, no capítulo 3, que ele fala sobre esse pensamento, ele nos mostra que nós nos pegamos muito nessa parte do porão. Essa parte do porão do cérebro é a parte do hábito e do automatismo. Nós trazemos de várias encarnações e que é muito mais fácil nós alimentarmos e estarmos estacionados nessa parte do porão. Por isso que quando você recorre à oração, você sobe o andar, né, superior, onde você ali tem ideias que vão estar ligadas a ideias mais sublimes, e você consegue, se você deixar fluir, né, os seus pensamentos, não que lá do andar superior ele flui, e o que acontece? A oração, ela vai fazer vai começar essa limpeza, mas é necessário que o espírito, nós possamos ter sempre, estarmos sempre atentos à fiscalização dos pensamentos. E, atualmente, nós somos bombardeados com as notícias, com a mídia, né? E o Emmanuel, ele fala sobre a vontade, a necessidade do espírito saber ter essa vontade de subir ao andar superior. E o Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele fala o seguinte: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então, como vai de acordo com um pensamento, junto com o Leon Denis aí, sobre fiscalização, disciplina do pensamento, mas é necessário que nós tenhamos a vontade, a vontade de nos melhorarmos, né? Então, pode virar, Olívia, fazer um favor. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, é que é um assunto bem complexo. Então, o Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele traz até que ponto nós temos vontade de nos desvincularmos de pensamentos e sugestões que nos chegam inferiores. Até que ponto nós temos essa força de vontade. E a sugestão de Emmanuel, aí são nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Então, nós podemos observar que, a partir do momento que eu já tenho contato com o Evangelho do Cristo, que é uma estrada, né? Ensinamentos seguros para que eu possa estar me melhorando, nos trabalhando. Eu posso seguir os ensinamentos dele e, através desses ensinamentos, combater
em mim os pensamentos, né, aos quais ainda são inferiores e aqueles que chegam. Então, para evoluir, devemos trazer do andar superior para consolidar na base, no porão. Então, quando você sobe aos montes, sobe ao monte, é até uma mensagem de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, de Chico Xavier, Psicografia de Chico, quando você sobe ao monte, você está subindo nesse andar superior. E deverá ter fluxo harmonioso entre as três partes, como falei. A partir do momento que eu subo ao monte, que eu vá buscar, me alimentar de uma boa leitura, me alimentar de uma boa música, de uma página da leitura do Evangelho, que seja, ou segundo o Espiritismo, de uma parte da Bíblia, de um ensinamento do Cristo, eu estou ali me fazendo com que eu tenha uma saúde mental satisfatória, que possa me trazer o reino de Deus para dentro de mim. Então, é por isso que é necessário ter vontade. A vontade é gerência esclarecida e vigilante, gerando todos os setores da ação mental. Eu tenho que trabalhar dentro de mim cada vez mais essa vontade. Eu quero estar eliminando de mim os pensamentos inferiores, combater para que eu tenha saúde física, que nós sabemos que uma mente desequilibrada, uma mente que é alimentada por ideias de ódio, de raiva, como até falou o Calderado no livro de André Luiz, eu vou criando para mim... tem gente com o microfone aberto. Eu vou criando para mim doenças. Então, é necessário essa vontade. Eu tenho que alimentar-me, porque nós nos preocupamos muito com o corpo físico. Nós esquecemos, muitas vezes, de alimentar essa nossa casa mental, né? O Espírito Miramês, ele vem também falando sobre o pensamento, e ele fala o seguinte, pode virar, Lívia, acho que tem mais um. Ele fala assim, vamos condicionar a nossa mente a bons pensamentos, para que estes tomem formas e levem a vitalidade a todo o organismo, sem queima do divino que nos liberta, revigorando todas as nossas atitudes no bem. Pensar e falar sempre na saúde, pensar e comentar assuntos de alegria pura. Pensar e comentar assuntos de alegria pura. A felicidade se inicia no pensamento, o trabalho é teu, começa e serás ajudado por Deus. Então, nós já temos a chave nas mãos. Mas o momento é de muita desgraça, uma guerra, mas eu preciso alimentar em mim esses bons pensamentos. Eu preciso fazer essa harmonização, porque uma mente saudável, ela ajuda na composição do planeta. Porque um planeta que está em processo de regeneração, ele não é uma mudança de natureza. Quem muda são os espíritos que aqui habitam. A partir do momento que nós, espíritos, né, e espíritas, estamos nos mantendo com pensamentos, com bons sentimentos e ligados ao bem, nós estamos contribuindo para o equilíbrio. A partir do momento que eu me prenda na mídia, nas notícias, que eu me alimente de todas essas notícias que chegam tóxicas para nós, aí eu
vou provocando a minha própria doença, porque nós começamos a desequilibrar as nossas células. E aí vocês podem perguntar, mas aí eu não vou estar triste por causa de calamidade que as pessoas estão passando por uma guerra. Sim, nós vamos nos colocar sempre solidários, participando, mas o melhor é a oração, já que eu não posso estar ali resolvendo naquele momento, mas toda vez que nós emitirmos, nós nos juntamos em oração, num momento de tantas dores no planeta, eu estou contribuindo para a volta do equilíbrio meu e daqueles. Então, eu estou longe agora da Ucrânia. Nós estamos longe. O que nós vamos fazer? Estamos tristes, claro, ninguém quer uma guerra. Mas eu não estou lá para poder agir e ajudar aquele povo. Eu posso ajudar daqui, mantendo a oração, mantendo e emanando energias salutares. Então, é dessa forma que a minha saúde mental ela vai ocorrendo. Tem outro, Lívia? Eu não sei se tem outro. O Miramês, não. Então, pode voltar aquele, fazer um favor. O Miramês, ele fala, mas para atingir isso, é preciso educar o poder da mente. É necessário nós educarmos a nossa mente. É necessário, como falou Leon Denis, a disciplina do pensamento. Nós necessitamos disciplinar o nosso pensamento. E, como o Emmanuel e o André Luiz colocou, né, manter o pensamento ocupado. Ocupado com o quê? Aí nós temos que selecionar o que nós vamos ocupar nosso pensamento. Uma boa leitura, como foi falado, né? Oração, o estudo do Evangelho de Jesus. Lembrar sempre na mensagem deixada por Maria, a Chico Xavier, que tudo passa. Nós vivemos em um processo de evolução. Quando sofremos, nós estamos passando, no Evangelho diz, né, a dor é uma bênção, né? Porque a dor ela nos impulsiona. Muitas vezes, para um aprendizado, vem a dor, para que você possa ter esse impulso. O Miramês ainda fala, Jesus aconselhou seus discípulos a orar, mas que também não se esquecessem de vigiar. Então, que nós possamos sempre estarmos aí vigilantes. Vai mudar agora não, né? Só para... É melhor mudar agora e você finaliza na outra. Então tá, vai vendo aí então. Ele fala também que a energia mental inferior obedece à lei compatível com sua formação intrínseca e agrega, dado seu retardamento vibratório, coágulos em toda extensão física de onde promanam enfermidades desconhecidas, dores lacinantes. Olha como é que a energia mental inferior prejudica o nosso corpo físico. Toda vez que eu penso que eu recebo o negativo, eu penso negativo, eu desarmonizo todas as minhas células do corpo. No sistema neurovegetativo, com sensações desagradáveis, perturba alguns dos mais sensíveis filamentos nervosos, que se encaixam na engenhosa base espinhal. Existem alguns sensitivos que notam os coágulos em certas pessoas pelo mau odor desprendido através dos poros desses focos psicoinfecciosos. Olha como é que é importante a disciplina do pensamento. Quem não tem ainda olhos de ver, né? Ainda não temos a capacidade de ver como os médios videntes, né? Não percebem, mas sentem, né, no corpo. Quando eu recebo, quando eu brigo, quando eu sinto ódio, eu estou toda desarmonizada. Aí começam a vir
manchas negras no corpo, dores de cabeça, dores nas juntas. Quando você se coloca só naquela parte do porão, do automatismo dos hábitos, já consolidados de outras encarnações. Agora, quando você flui, né? Quando você deixa fluir, que você passa por construções de virtudes, está no segundo andar, quando você sublima, quando você vigia, tem essa disciplina do pensamento, é o que a André falou, você está promovendo essa saúde aí, né, no seu corpo físico. Então, você está com a mente em harmonia, a mente é o espelho da vida em toda parte, como o Emmanuel fala no espelho da mente. Então, nós temos mais saúde. Então, troca, eu só vou finalizar um pedacinho lá na outra sala, Lúcia. Eu vou mudar de sala, tá? Um trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível, o justo refazimento. O trabalho, nós temos que lembrar que o trabalho proveitoso não é só o trabalho remunerado. O trabalho proveitoso é quando eu estou ali fazendo bem, né? Contribuindo com o próximo. Nós temos que pensar todo tipo de ajuda ao outro quando você está preservando a sua casa para os moradores dentro dela, quando você está fazendo uma comida para alguém, ou para um doente, ou levando a alguém. É um trabalho proveitoso. Sempre quando você está fazendo algo no bem, né, esse trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível, o justo refazimento, aquilo, nós não temos que levar o nosso corpo físico até o esgotamento do trabalho, como nos tempos modernos agora, né, muitos fazem, para ter a remuneração. Muitas vezes nós esquecemos desse momento de descanso imprescindível. Até o André Luiz, o nosso lar, né, logo assim que entrou para ajudar e começou a trabalhar, ele era posto no nosso lar para o refazimento. Ainda era necessário. Ali no nosso lar, nós sabemos que é apenas uma porta ainda, né, de entrada para o mundo espiritual, depois de um tempo na conturbação do umbral, né, que muitas vezes nos colocamos. O refazimento ele sempre é importante, mas ele termina essa parte dizendo: a sugestão das trevas chega até nós pela hora vazia. Nós temos que estar muito atento às nossas horas vazias, né? Ocuparmos essas horas vazias como foi já lá no início nós falamos, uma boa leitura, ouvir uma boa música, ou uma palestra, ou mesmo um evangelho. Graças a Deus, atualmente nós temos N recursos, para disciplinar e vigiar o que chega até nós. Então, como ele fala, a sugestão das trevas chega até pela hora vazia. Então, que nós tenhamos essa vigilância que o Cristo ele colocou para a gente, vigiar e orar, e que nós, então, estarmos atentos, né, em todas as informações. E, para mesmo finalizar, esse livro do Miramês, Horizontes da Mente, ele é extremamente maravilhoso. Deixa eu só pegar mais uma... Deixa eu ver aqui na minha cola. Assim, nossas emoções, pensamentos, atos são elementos dinâmicos de indução. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças perturbadoras construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Nós temos que estar muito atento ao que nós estamos, né, nos recebendo e acolhendo dentro
dessa casa mental nossa. E finalizo aí. Eu acho que eu falo muito rápido, eu trouxe muita informação, então quem quiser aí pode falar. Obrigada aí. Gente, está aberto para perguntas e para falar alguma coisa, quem quiser. Então, posso falar uma questão rápida? Pode. Eu queria falar que a área psíquica, a mente, os neurotransmissores são impulsos enérgicos, elétricos. E o pensamento é induzido pelo espírito, o estado de pensar, que influi no neurotransmissor, fazendo nós termos a ação do corpo físico. Só isso. O Caldeirado, eu gostaria de sobre isso. Ana, Oi, Ana, fala, Maura, pode falar. Eu gostaria de pedir a você que, se você pudesse ler aquele pedacinho que fala da questão dos poros, que eu achei interessante, mas foi muito rápido, eu queria... Uhum. Aquela que fala quando a pessoa sente raiva. Sim, ele fala assim, do Horizontes da Mente, do Miramis. Ele fala, a energia mental inferior obedece à lei compatível com a formação intrínseca e agrega, dado seu retardamento vibratório. É essa parte, né, Maura? Não, é aquela parte que ele fala da questão dos poros. Peraí, eu acho que vai emana o odor. Peraí, deixa eu ver se... Só um instantinho, porque deixa eu me localizar aqui, peraí. Acho que é um trecho que fala que um sensitivo ele pode perceber pelo cheiro. Sim, é aqui mesmo, é nesse mesmo. Peraí, é nisso aqui, nessa parte mesmo. Aí ele fala, coágulos em toda a extensão física de onde promanam enfermidades desconhecidas, dores lacinantes. No sistema neurovegetativo, com sensações desagradáveis, perturba alguns dos mais sensíveis filamentos nervosos que se encaixam na engenhosa base espinhal. Existem alguns sensitivos que notam os coágulos em certas pessoas pelo mau odor desprendido através dos poros desses focos psicoinfecciosos. Ou seja, quando você mantém a sua mente, a sua energia mental numa faixa inferior, alimentando pelo desânimo, pelo ódio, pela desesperança, né? Você adoece e os poros, né? Eles fazem com que saia, né? Esses focos psicoinfecciosos. Então, o sensitivo ele consegue sentir quando chega perto de pessoas muito, né? Que guardam sua casa mental em pensamentos doentios, tristes. E atualmente, como eu falei, né, nós somos bombardeados com pensamentos, com notícias muito ruins, temos que ter cuidado para que não alimentemos essa... Exatamente, com a tristeza, né? A revolta, né? Eu acho que a revolta deve criar muita coisa ruim na pessoa também. Isso. A revolta é um problema seríssimo. É como se ali, eu gostei muito dessa explicação de Caldeirado, nessas três, como ele fala, não é que nosso espírito, nosso cérebro, ele tem essa função, ele é dividido, o espírito, o cérebro espiritual, o pensamento, e sim o corpo, nosso corpo físico. Isso, o corpo físico nosso, é como que se ele estivesse mostrando, né, essa consciência. Quando você está nessa energia mental inferior, você está naquela primeira parte do porão, ali naquela parte que você ainda traz hábitos, né? Hábitos e automatismo. Você já traz certo? Quando você tem uma influência também espiritual inferior, você se mantém ali na parte mais baixa. E essa parte está ligada
Até o irmão estava falando aí, o Gabriel estava falando sobre a questão motora, está ali ligada. Então, você alimenta aquele porão, você só fica ali no porão, você fica alimentando e isso desorganiza nosso físico, nosso corpo físico, né? Gente, eu falo demais. Alguém mais? Eu falo e eu não sei se eu fui clara. Desculpe se eu não fui clara aí, que eu me empolguei Ana, muito. Oi. E o espírito já evoluído, que tem muito amor, né? Como Sheila, né? Ela emite aroma de rosas, né? Quem é sensitivo sente. Né? Mas isso não quer dizer também que nós, encarnados, não possamos emitir esses bons aromas. Porque se nós nos mantermos com um fluxo direto da parte superior do nosso cérebro, o que é você estar na parte superior do cérebro? Você está sempre alerta e se alimentando das boas ideias, de boas mensagens, de sentimentos bons. A partir daí, você vai estar fazendo com que esses sentimentos fluem por todo o seu ser. E aonde você chega, tem pessoas que você chega próximo, né? Você sente uma harmonia, você sente vontade de estar ali. O Chico era assim, né? Ele deixava que essa fluidez ocorresse mais fácil. E o próprio Chico cheirava rosas, né? Rosas. E por que não podemos cheirar rosas? Só que é aquilo, né, gente? Nós estamos encarnados. Porque a gente está naquela condição do vagalume que acende e apaga. Tem hora que a gente tem um sentimento bom, e tem hora que a gente abaixa a vibração. Tem algum. Se a gente pensar. Se pensar mal de alguém, já era. Eu gostei. Quem puder assistir essa palestra de Arthur Valadares, Casa Mental, é um seminário de acho que umas quase 3 horas, gente. É maravilhoso. Casa Mental, né? É maravilhoso. Casa Mental. Fiquei encantada com coisa. Ele fala muito sobre como a gente trabalha. É maravilhoso. Então, fala um pouquinho também. Vou assistir, sim. A questão do pensamento, eu fico lembrando online. Falar lá no Galileia, né, que pensamento é energia. E nós, quando pensamos, a gente vibra numa certa frequência. Então, se a gente lembrar das ondas de rádio, né, a gente tem preferências, né, com uma determinada estação. A gente possivelmente já era, acabou. Só que a gente não para de pensar nem quando está dormindo. Né? Então, a gente não fica prestando atenção na qualidade dos nossos pensamentos. E esse andar de cima aí tem a ver com as vibrações mais elevadas. Para vibrações mais elevadas, nós temos que atentar na qualidade dos nossos pensamentos. E o Miramês não fala, hein? Por isso que os ensinos de Jesus são tão importantes. Se a gente seguisse o que ele nos ensina o tempo todo, a gente estava sempre no andar de cima. O Miramês, ele fala assim, a lavoura mental, de certo modo, pede a presença do Cristo agrário, sem o qual o sol não despontará nos horizontes da vida. Sim. E a gente altera até o funcionamento do corpo físico. Tudo. Com esses pensamentos. Porque não se trata do que chega para nós. Pode vir problema, pode vir dor, pode vir alegria. A situação que a gente tem que prestar atenção é como a gente lida com tudo isso. Como que aí é que está a chave. E começa no pensamento. Daí a importância da gente estar sempre assim, participando de um culto, estudando evangelho em casa, fazendo oração, porque senão fica difícil, né? A pessoa manter assim, a vigilância, né? Porque isso tudo vai ajudar a gente, né? A gente, de vez em quando, lê uma página, isso ajuda muito a gente se conectar, né? Com certeza. Mais alguém? Dona Maria das Graças, saudade da senhora. Ana Lúcia, você me chamar de Dona Maria das Graças é demais. Olha, estou com muita saudade da senhora. Fala alguma coisa.
eu estava pensando aqui, estou vendo minhas amigas aí, Cléia, Josinete, esqueci o nome da irmã de Josinete, Maura. Eu estava pensando aqui que a pandemia favoreceu, por incrível que pareça, a gente estar assim, mais tempo favoreceu, possibilitou que a gente fique mais tempo assistindo a uma live, né? Porque nós ficamos muito tempo em casa. Então, enquanto não tive que trabalhar, voltar ao presencial, eu fazia comida, arrumava a casa, lavava a louça, assistindo a lives, porque também houve necessidade de uma produção muito maior, né, de material espírita, de divulgação doutrinária, né, espírita. A gente sabe de outras religiões também, mas no nosso caso. E nós tivemos um leque muito maior de possibilidades, né? A gente muitas vezes não presta atenção aos pontos positivos dos acontecimentos ruins. E essa questão deste ponto positivo na pandemia me chamou muita atenção. Como que, apesar de estarmos distanciados, apesar, né, do isolamento e da preocupação, né, com a contaminação, nós tivemos essa possibilidade de assistir, conhecemos novos palestrantes, né? Muitos passaram, se tornaram conhecidos. Queria fazer esse comentário. E eu ainda na primeira parte, né, dos seus comentários, e Maura até pediu para repetir, me chamou muita atenção a desarmonização das nossas células em função do nosso descontrole emocional. Por mais que pareça repetitivo, eu acho que é sempre importante a gente manter isso em mente, a necessidade do equilíbrio para a gente não adoecer, né, para a gente não contaminar o ambiente onde se encontra, prejudicando até outras pessoas. A nossa vida pode ser mais longa e mais saudável se a gente se mantiver no esforço de estar equilibrado. Eu agradeço muito a discussão desse tema, porque é muito importante. Eu ainda nunca acabo, né? As Fronteiras da Loucura, o Manuel Filomeno de Miranda, ele ainda fala assim, ao lado dessa psicoterapia é necessário a aplicação dos recursos fluídicos, seja através do passo da água magnetizada, da oração intercessória, com que se vitalizam os núcleos geradores de forças estimulantes da saúde, com o poder de desconectarem os plugs das respectivas matrizes, de modo que o endividado se reabilite perante a consciência cósmica pela aplicação dos valores e serviços dignificadores, ou seja, para quem está com o problema bastante da subjugação, da obsessão. Rita, eu queria que você falasse alguma coisa para finalizar. Eu gostaria de agradecer a você, Ana, Lúcia, pelo empenho, pelo estudo, pela forma como você sempre aceita o convite para participar do evento de carnaval. A gente sabe que são dias difíceis, que as pessoas, às vezes, têm compromisso com a família, então queria te agradecer. E queria voltar ao que Miramês, o que você disse, né, através de Miramês, pensar sempre na saúde. Porque eu até ouvi uma outra frase que eu vou usar no dia do meu estudo, mas eu vou antecipar aqui. Nós convidamos a doença a estar conosco, através do nosso pensamento. Então, se a gente convida a doença, a gente também pode convidar a saúde. E numa outra coisa que você falou da palestra do Arthur Valadares, Jesus deverá sempre ser um morador na nossa casa mental, e não um hóspede. Que o hóspede vem por um tempo determinado e depois vai embora. Então, que nós possamos fazer esse convite a Jesus para que ele habite
a nossa casa mental. Então, queria agradecer a Ana Lúcia, a todos que participaram, a Lúcia, que está fazendo a coordenação, e convidar a todos para o evento de amanhã, que é com a nossa companheira Lívia. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Como a nossa irmã Rita falou, amanhã a nossa irmã Lívia vai fazer, ela vai falar da 10ª regra, que diz assim: use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes, e conservar o coração no vinagre da intolerância. Peraí, gente, vou ler de novo que eu errei aqui. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido caridosamente tolerados pela bondade divina, milhões de vezes. E conservar o coração no vinagre da intolerância é provocar a própria queda na morte inútil. Então, convido a todos amanhã, às 18 horas. Vou fazer a prece de encerramento. Obrigada, gente. Senhor Jesus, nosso mestre, agradecemos, Senhor, por esse estudo que tanto nos esclarece, Senhor, que possamos pensar sobre ele, né? E agradecemos a espiritualidade amiga que coordena esse estudo, né? E pedimos, Senhor, permissão para encerrar o nosso evento de carnaval do Centro Espírita Galileia. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Tchau, gente. Gente,